Olá, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Estou passando aqui hoje para a gente conversar sobre uma coisa bem importante. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Marcelo. O pessoal que vai chegando vai me dizendo um oi, vai me dizendo se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Vão me dando um oi aí, vão me dizendo se tá tudo bem, certo? Resolvi fazer essa live. Me falem se o som tá atrapalhando. Oi, Bia, seja bem-vinda. O som tá bom? Tá atrapalhando? Deixa a musiquinha, tiro, me falem aí, por favor. Tá tudo bem, tá? A música não tá atrapalhando? Senão eu deixo ela de fundo. Ok, então vamos lá. Ai, que bom, tá ótimo. Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de quem está aqui agora, né? Eu consegui hoje avisar com um pouquinho de antecedência. Normalmente as minhas lives eu tenho entrado sem avisar. Mas como hoje eu quero falar de um assunto muito importante que acontece com a maioria das pessoas. Eu publiquei lá no Instagram falando que eu ia estar aqui ao vivo agora. E vou gravar também essa live. E quem não puder assistir dentro das 24 horas que fica ao vivo aqui no meu Stories, eu vou estar colocando lá no canal do YouTube também, certo? Porque eu acredito que é um conteúdo que todos nós precisamos, além de entender, praticar, que é o mais importante, certo? Então, eu vou estar falando hoje sobre não se envolver no ser. Ser com C, que é de críticas, explicações e reclamações. As pessoas que chegam para fazer assessoria comigo são 5 encontros e nestes 5 encontros eu ensino técnicas de controle mental e emocional para ter uma mudança de mindset, automaticamente uma mudança da maneira de pensar, da maneira de sentir e, lógico, da maneira de agir. Uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte: todo o nosso pensamento, e olha que nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia, todo o nosso pensamento vai gerar uma emoção e essa emoção automaticamente uma ação. Ou não, né? Às vezes a gente paralisa, mas enfim, todo pensamento vai nos dar uma emoção e normalmente a gente gera uma ação baseada no que nós estamos sentindo. Nesse arsenal de 60 mil pensamentos, muitos deles são repetitivos. 95% deles são repetitivos. E sempre na primeira assessoria com os meus assessorados, como eu falei para vocês, são 5 encontros. No primeiro encontro, além da gente criar foco, de nós formatarmos foco, de nós já começarmos a trazer clareza, certo? Inclusive do que a gente quer, do que é importante pra gente, eu sempre ensino o não se envolver no ser. Olá, José, seja bem-vindo. Fátima, pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Ferraz, sejam muito bem-vindos. E quem for entrar depois, também assistir, também sinta-se acolhido. Então, como eu estava dizendo, desses 60 mil pensamentos que nós temos por dia, 95% deles são repetitivos e esses 95% tem tudo a ver com o ser, que são as críticas, explicações e reclamações. Quando a gente se envolve nessas críticas, explicações e reclamações, tudo isso faz com que a nossa frequência vibratória, a nossa energia baixe muito. Algumas é muito fácil da gente entender por quê, né? Eu acredito aqui que ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que fica reclamando, por exemplo.
Às vezes essa pessoa somos nós, então cuidado. Se você não está perto de alguém que fique reclamando, cuidado que pode ser você mesmo, certo? Mas enfim, eu tô brincando nisso porque muitas vezes a gente começa a reclamar sem perceber. Porque é muito comum, até pelo nosso cérebro primitivo, de ter muito mais pensamentos negativos do que positivos, a gente começar a reclamar. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, Lu, mas é uma reclamação forte, grande e tal, ou qualquer reclamação? Qualquer reclamação vai estar me baixando o nível energético, vai estar baixando a minha energia, vai estar me dando um desgaste. Qualquer reclamação. Então, quando eu reclamo do tempo, tá muito frio aqui, né? Tá muito calor aí no Brasil, né? Olha quantas pessoas eu conversei pelo telefone que me disseram, mas tá um calorão aqui que tu não acredita, tá muito quente, não sei o quê. Pode ser uma reclamação simples do tempo, uma reclamação do trânsito, uma reclamação de uma dificuldade, certo? Ai, é muito complicado fazer tal coisa. Ai, é muito difícil aquela outra coisa. Gente, pode ser qualquer tipo de reclamação. A palavra tem muito poder. E mesmo que eu não reclame externando essa palavra, só no meu pensamento já vai baixar o meu nível vibracional. Então, a reclamação é uma das coisas que mais baixa a nossa energia. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas todo mundo reclama. Sim, todo mundo que não observa os seus pensamentos, que não tem um certo cuidado com a sua mente, não tem uma preocupação com a sua saúde mental, de treino mental, reclama. E às vezes até quem faz esse tipo de treinamento, tá? Eu mesma, às vezes quando eu me pego reclamando, mas é muito rápido disso já eu evitar. É que nem eu costumo dizer, às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, tu não tem problema então, né? Se tu faz treinamento mental, tu não tem problema. É lógico que eu tenho. A diferença é que eu não fico lá embaixo na tabela vibracional muito tempo, certo? Eu também tô lá às vezes no 200 de coragem e venho baixando pro medo, que é 100 na tabela vibracional. Daqui a pouco eu tô com tristeza, daqui a pouco eu me sinto com culpa, que é 30, e daqui a pouco eu me sinto com 20, que é vergonha, eu não sou boa o bastante. Existe a tabela vibracional justamente para a gente perceber as nossas emoções, os nossos pensamentos. Ok, eu também sinto isso, eu também oscilo, certo? Porque também tem um cérebro. A única diferença é o quê? Eu percebo muito rápido quando eu tô lá embaixo e eu já faço alguma técnica para subir logo, porque eu não quero ficar atraindo coisas neste nível, certo? O nível da vergonha, da tristeza, da culpa, do medo, eu não vou ficar atraindo coisas nesse nível. Então, quanto mais a gente conhece o nosso cérebro, quanto mais a gente percebe a nossa energia, os nossos pensamentos, mais rápido a gente pode elevar também a nossa energia. Não preciso aqui dizer, acho que todo mundo está sabendo muito que a gente vai emanar e atrair do mesmo nível. Se eu estou emanando na vergonha, na culpa, no medo, automaticamente é assim que eu vou atrair, certo? Se tiverem dúvidas, alguma coisa, podem ir botando aqui, tá, pessoal? Não, vamos interagir. Podem botar perguntas e eu vou falando sobre o conteúdo, certo? Podem perguntando agora, durante. Acho que fica mais fácil e até mais uma interação maior. Eu estava falando sobre as reclamações, certo? Estas reclamações, com certeza, baixam a nossa frequência. E outra coisa também, pensem, quando a gente está num ambiente que chega uma pessoa reclamando, como aquele ambiente se torna pesado, né? Se a gente está num ambiente que tem muitas pessoas reclamando, ou que algumas estão reclamando, o ambiente se torna pesado. E aí eu quero perguntar para vocês, quando tem algumas questões,
principalmente voltadas para o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo aqui, estou chamando de tudo que afeta todas as pessoas. Por exemplo, algo ligado à política, algo ligado à economia, algo ligado a coisas que vêm amplo, certo? Que respingam em todas as pessoas. Olhem o efeito que isso causa. Por que às vezes é tão difícil de mudar uma situação? Justamente porque tem muitas pessoas vibrando naquela reclamação, naquela ausência, naquela falta. A Bia pergunta aqui, quais técnicas tu usa para elevar a frequência rapidamente? Tem N técnicas. Tem a interrupção de padrão de pensamento repetitivo. Primeiro tu tem que observar a tua frequência. Primeiro tu precisa, pela tabela vibracional, ver e observar o que tu tá sentindo, tá? E depois tem N técnicas para interromper este pensamento e elevar a nossa frequência, ressignificar. Primeira coisa, claro, a gente precisa se observar, tu precisa perceber. Mas é muito fácil perceber, porque a gente percebe quando a gente não está se sentindo bem. Esse é o nosso termômetro, certo? Pela tabela vibracional, a gente consegue ver mais rápido isso. Consegue, inclusive, saber em quanto de biofótons de luz eu estou vibrando. Mas tem N técnicas de interrupção de padrão de pensamento e tem várias outras também. Por exemplo, como o alinhamento, é uma que eleva muito rápido a nossa frequência. Às vezes, tem a limpeza de lixo mental, né? Eu tô tão envolvida naquela energia que só a interrupção não é suficiente. Eu preciso, sim, botar no lixo, porque aquela ideia tá martelando, eu não consigo tirar, às vezes só com uma interrupção, tá? Tudo isso eu ensino tanto nas assessorias individuais, quanto no meu curso online, certo? Ó, a Magal colocou aqui, né? Não sei se é Magali, não sei, depois coloca até aqui o nome, tá? Nossos olhos consomem energias, tem que pisar na terra. A conexão com a natureza normalmente também eleva para muitas pessoas. Porém, às vezes é difícil tu tá trabalhando, tu tá num escritório fechado, às vezes, como que tu vai botar o pé na terra, né? Como tu vai te conectar com a natureza, né? Parar de ver jornal, enfim. Gente, eu nem vou entrar aqui muito no mérito do que a gente consome de informação, certo? Acho que isto já é mais do que sabido. A Magal, tá? Desculpa, não sabia. Olhem bem, nem vou entrar no mérito, tá? Do nosso consumo de informação. Consumo de informação, gente, o que eu escuto, e aí pode ser de música, de notícias, enfim, o que eu leio, o que eu assisto, tudo isso, óbvio, que vai influenciar na minha energia, certo? Por exemplo, quem olha, né, um jornal nacional, se escorre sangue pela televisão, é lógico que vai de certa maneira se identificar ou até se compadecer de certas situações, certo? Então, em ser seletivo no que a gente consome, isso o tempo todo, tá bom? O tempo todo. Eu poderia fazer uma live inteira falando sobre o quanto o que a gente consome nos interfere. E mais, nos interfere se a gente não tiver consciência e nos blindarmos, sim, de algumas coisas, tá? Tem coisas que a gente não vai conseguir não fazer, tá? Ou ter controle sobre. Por exemplo, vamos pensar num acidente brutal que tenha acontecido, um avião que caiu, certo? Por exemplo. Todo mundo se choca com essa notícia, né? Porque tu pensa, nossa, quantas pessoas morreram e tudo. Óbvio que essa notícia choca. Agora,
Ao mesmo tempo, eu não posso ficar envolvido naquilo por muito tempo, porque senão sim a minha frequência vai baixar, tá? Aqui a Magal tá falando sobre a alimentação e intestino. Gente, isso aí daria uma outra live também, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Inclusive eu posso falar isso de carteirinha, né? Porque eu tenho doença de Crohn, que é uma doença no intestino, né? E que está controlada e sem medicação, sendo que os médicos dizem que é crônica, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, é o maior produtor de serotonina que a gente pode ter. Então, isso aí daria pano para manga para uma próxima live. Vou estar falando sobre isso também. Boa sugestão. Voltando aqui a não se envolver com o ser. Críticas, explicações e reclamações. Falei bastante sobre as reclamações. Quero falar sobre as críticas. E aí entra muito o nosso lado humano enquanto ego, certo? Por natureza primitiva, todos nós criticamos. Autocriticamos, porque nós temos um sabotador muito forte que é o nosso crítico. E, obviamente, criticamos os outros, tá? Então, as críticas só baixam a nossa frequência. Não importa se é uma autocrítica ou a crítica ao outro, todo tipo de crítica, julgamento, vai estar baixando a minha frequência, certo? Então, cuidem muito com as críticas, principalmente a autocrítica. Às vezes, a gente é bem bom até naquilo que nós estamos fazendo, porém, o nosso sabotador crítico já está dizendo aqui, mentalmente, tu não é capaz, tu não é bom o bastante, tu não sabe fazer aquilo direito, enfim. E acaba acontecendo o quê? Nós mesmos já criamos essa ideia e baixamos a nossa frequência vibracional. Ao mesmo tempo, também criticando o outro. Qualquer tipo de crítica, tá, gente? Não precisa ser uma crítica ferrenha ou a pessoa se comporta assim ou assado. Qualquer tipo de crítica. Cuidado quando a gente entrar nas críticas. Até ao mesmo tempo sobre fazer uma pequena crítica. Pode ser da roupa da outra pessoa. Se eu estou criticando, eu estou no meu ego. Estando no meu ego, com certeza eu vou estar entrando nessa frequência mais baixa. E sobre as explicações, eu falei não se envolver com o ser. Críticas, explicações e reclamações, né? E as explicações eu deixei para o final porque eu acredito que é onde a gente mais se perde. Se perde no sentido desses pensamentos aí, como eu estava falando, tá? O Richard entrou aqui, já foi meu assessorado, coisa boa ver as pessoas aqui que já passaram por um processo de treinamento mental comigo, coisa gostosa ver isso, gente. Então, explicações. Aí eu começo as assessorias, as pessoas dizem assim, não, eu já tô cuidando para não criticar ninguém, para não reclamar ninguém, mas a pessoa fica assim, o tempo todo pensando, mas e se eu tivesse falado aquilo, aquele dia lá, há um tempo atrás, para minha mãe? E se tivesse sido diferente? E se aquele outro? Gente, o e se, tá? Eu costumo dizer, e se? Quando a gente começa com o e se, já cuidem no vocabulário de vocês. Quando a gente começa, e se fosse assim, e se fosse assado, e se tiver... Gente, isso nós estamos buscando explicações, tá? Por quê? Porque não foi dessa maneira. Então não adianta a gente ficar vibrando na expectativa de que se tivesse. Olha o desgaste energético que a gente tem. Primeiro porque nós não estamos com a mente no aqui e agora, no presente. Porque tu tá no e se. Isso já passou ou tá no e se do futuro, tá? E se eu tivesse falado ou e se lá no futuro for diferente? Tá com a mente no passado, tá com a mente no presente, no futuro, não tá com a mente no presente, certo? Então, quando vocês
esse é mais fácil, eu acredito, de a gente perceber, porque se tu usar a palavra e se, pode ter certeza que tu tá buscando explicações. E isso vai baixar a tua frequência. Outra coisa que baixa muito a nossa frequência é o mas é, né? Por exemplo, eu queria muito estudar uma nova língua, mas é que não dá, eu tenho bloqueio para isso. Ponto, tu já botou ali toda a carga negativa e a informação que tu colocou no teu cérebro é de baixíssima qualidade, tá? Porque eu queria estudar, mas é que é muito difícil para mim. Gente, cuidem essas palavras e a gente fala ou pensa o tempo todo. E se e mas é, tá? Mas é. O mas é, tanto quanto o e se, baixam muito a nossa frequência. E esses são os termômetros para que a gente perceba que está envolvido em críticas, explicações, reclamações, tá? Se tiverem alguma pergunta aqui, podem colocando, certo? Aqui a Magal está colocando algumas coisas que são importantes, sim, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque o assunto hoje é de não se envolver com o ser, tá? Tem muita coisa aqui importante sobre a alimentação, sobre o nosso intestino, que é o segundo cérebro, sobre a luz azul, enfim, muita coisa, mas eu não vou estar falando sobre isso para a gente não perder o foco, tá bom? Gente, então o que eu quero dizer para vocês sobre não se envolver com o ser, só para a gente retomar aqui, certo? Cuidem tanto que vocês estão pensando e falando para as pessoas, tá? Em relação a críticas, explicações e reclamações. Quando a gente está em qualquer uma dessas coisas, com certeza a nossa frequência baixa. E aí tem pessoas que conseguem perceber e logo elevam, né? Como eu falei, interrompendo pensamentos repetitivos, se alinhando, botando às vezes fora na caixa do lixo, porque pode ser uma crença limitante, né? É importante a gente fazer esse treinamento justamente para perceber isso, tá? E depois, no nosso dia a dia, vai tendo essa mudança de mindset. Mas vocês, qualquer pessoa, já pode observar os seus pensamentos e o termômetro é sempre como eu estou me sentindo, certo? Se eu não estou me sentindo bem, às vezes a gente não sabe até identificar se é medo, se é culpa, se é vergonha, se é tristeza, se é apatia. A gente não sabe identificar qual o sentimento naquele momento, mas a gente sabe se está se sentindo bem ou não. Então, isto é o mais importante, tá bom? Então, observem como vocês estão se sentindo, observem como vocês estão vibrando e a partir daí, todo mundo vai vibrar, oscilar o dia inteiro. O problema é ficar lá embaixo, na frequência baixa, porque daí sim, aí cada vez mais a gente vai estar atraindo coisas que a gente não quer para nossa vida e, ao mesmo tempo, trazendo essas situações complicadas que ficam e o que a gente tem que fazer é emanar diferente, levantar a nossa energia. Para isso, precisa o quê? Mudar o pensamento para mudar a emoção e, lógico, mudar a ação, tá? Todos nós temos condições o tempo todo de fazer isso, certo? Pessoal, só para lembrar para vocês, tá? Quem tiver alguma sugestão que queira que eu fale na live, a Magal aqui colocou várias sugestões, mas mais voltada à alimentação mesmo, né? O quanto isso também, porque a alimentação é uma das fontes de energia que nós temos, né? Nós temos basicamente 4 fontes de energia, certo? A alimentação, todos nós precisamos, certo? É uma das fontes de energia. Nós temos a respiração, que é uma fonte de energia impossível de viver sem,
né? Mas ela pode sim nos dar energia, dependendo de como nós respiramos. Na técnica do alinhamento eu ensino a respiração justamente por isso. Muitas pessoas respiram até aqui, como eu digo, nem chega às vezes no pulmão, né? E não se sentem bem, porque não respiram. E é uma ótima fonte de energia. Sabendo respirar, ela ajuda para interromper pensamento repetitivo, enfim. Todo o nosso organismo funciona porque nós produzimos neurotransmissores melhor, tá? O sono é uma fonte, sim, né, de energia, porque a gente precisa também, isso faz muito bem para o cérebro. E também a atividade física, nosso movimento, tá? Independente de qual tipo de atividade física, o movimento é importante, tá? Vou anotar as sugestões aqui que estão sendo me colocadas para falar em umas próximas lives. Me coloco à disposição, me chamem ali no direct para as próximas lives, me deem sugestões dos assuntos que vocês querem que eu esteja falando. Hoje, o que eu gostaria de falar para vocês era cuidado para a gente não se envolver no ser. Críticas, explicações e reclamações. Então, acho que é bem importante que a gente observe mais os nossos pensamentos, tá? Ao mesmo tempo, a nossa emoção e, lógico, quando a gente muda isso, muda a nossa ação, tá bom? Pessoal do Brasil, principalmente agora, eu quero me direcionar para vocês, só para lembrar, né? Apesar de eu estar aqui em Portugal, eu agradeço muito o pessoal daí que continua me seguindo, que continua acompanhando o meu trabalho, que continua consumindo o meu conteúdo que eu publico aí. Não ainda estou disponibilizando de novo os áudios, tá? Os áudios que eu mandava 3 vezes por semana na lista de transmissão, porque além de ter tido um problema com o meu número do Brasil, eu já consegui colocar todo mundo na lista de transmissão, mas agora eu tô com um probleminha no SoundCloud, que eu espero logo resolver e retomar os áudios da lista de transmissão. Quem recebia já sabe como é que funciona, né? 3 vezes por semana eu disponibilizo áudios sobre como nós pensamos, sobre como nós sentimos e sempre dá uma reflexão. Acredito que é um conteúdo bem legal, tá? Quem não recebe ainda, pode me chamar aqui no direct que eu coloco na lista. É um conteúdo gratuito, certo? E assim que possível eu vou estar colocando de novo esses áudios no ar, tá? Mas então, o que eu estava falando, eu agradeço o pessoal tanto aqui de Portugal quanto do Brasil que está me acompanhando e para dizer para vocês que eu estou perto. Continuo fazendo assessorias online, mais com as pessoas do Brasil do que até aqui de Portugal. Aqui em Portugal tem algumas presenciais, mas eu continuo fazendo muito mais ainda pelo WhatsApp vídeo, assim como a gente está conversando agora. E eu quero deixar uma coisa bem clara que muitas pessoas me perguntam, né? As pessoas me dizem assim, Lu, mas eu não vou fazer pelo WhatsApp vídeo uma assessoria, aprender um treinamento mental, com técnicas de controle mental que realmente funcionam muito bem e muito rápido, porque são 5 semanas, então quer dizer que 1 mês e meio dá para ter uma grande mudança de mindset. E eu não vou fazer pelo WhatsApp vídeo, como assim? Não funciona, né? Muitas pessoas me perguntam. Gente, além de funcionar, porque nós estamos nos vendo, conversando e com a pessoa eu tô aqui ouvindo todas as necessidades, inclusive descobrindo crenças e tudo mais que precisa ser mudado, tem a energia, né? O que eu estava falando agora há pouco de não se envolver no ser? Críticas, explicações e reclamações têm energia. Pensamento tem energia. Palavra tem energia. Como que uma assessoria virtual por aqui não vai ter energia? É lógico que tem energia. Tem a mesma energia se eu estivesse conversando com a pessoa, tá? Claro que se eu estiver presencial com a pessoa, por exemplo, acabei de chegar numa assessoria presencial, que nós estávamos num lugar lindo, tomando um cafezinho, estava muito gostoso e agradável. Mas aqui tem a mesma validade. Eu vou também fazer uma outra live falando sobre o Theta Healing, tá? Que é uma técnica de cura
energética que eu aplico. Quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho mais como é que é. E eu faço as minhas sessões de Theta Healing aqui, também pelo WhatsApp vídeo com muitas pessoas do Brasil. Então, só para deixar claro, tá, gente? A energia não tem fronteiras. Nós, aqui nessa live agora, mesmo que você esteja vendo agora ao vivo, ou se você vai assistir depois, tem conexão energética. Não foi à toa que você chegou aqui nessa live. Se você está assistindo essa live, não importa se agora, que hoje é dia 11 de janeiro, não importa se seja hoje, não importa se seja daqui a um mês, daqui a um ano, teve conexão energética. E é isso que a gente precisa perceber mais ao nosso redor, tá bom? Então, só para deixar bem claro, isso aqui também, a questão da energia, eu poderia falar mais uma outra live inteira sobre isso. Mas não esqueçam isso, atentem-se a esse detalhe. Lembrem-se que tudo é energia, lembrem-se que todos somos um, apesar de parecer que às vezes a gente vive numa selva de pedra que não é assim que funciona, todos somos um. Então, é muito importante que a gente comece a observar essas coisas para que a gente observe a nossa energia. Repetindo, como que eu observo a minha energia? Como eu estou me sentindo? Isso é um grande termômetro, tá bom? E cada vez mais que a gente não se envolver com o ser, críticas, explicações e reclamações, eu vou estar elevando a minha frequência, certo? Gente, agradeço muito, muito mesmo, de coração, gratidão a todo mundo que está aqui agora, a todo mundo que vai assistir esse vídeo em algum outro momento, porque nós já tivemos essa conexão, certo? E eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se quiserem me deixar alguma mensagem lá no direct, tanto pode ser sugestões de lives, quanto dúvidas, quanto o que acharam dessa live, serão muito bem-vindas, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e um excelente fim de semana para vocês. Assim que eu puder, vou estar retomando os áudios da lista de transmissão. Beijos, fiquem com Deus.